quer me confrontar. Se eu perceber que a tristeza quer me assaltar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque tenho Jesus aqui perto de mim. Se eu perceber o meu amor querendo esfriar, se eu perceber que a minha sombra quer me dominar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque tenho Jesus aqui perto de mim. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus e sigo a sua luz. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus, a sua mensagem de luz. Se eu perceber que a maldade quer me confrontar, se eu perceber que a tristeza quer me assaltar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque tenho Jesus aqui perto de mim. Se eu perceber o meu amor querendo esfriar, se eu perceber que a minha sombra quer me dominar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque tenho Jesus aqui perto de mim. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus, a sua mensagem de luz. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus, seu exemplo nos conduz. O meu Cristo é sem cruz, com a sua mensagem de luz, o seu exemplo me conduz. Oh, oh, Jesus, o meu Cristo é sem cruz, a sua mensagem de luz, o seu exemplo nos conduz. Obrigado, Web Rádio Fraternidade. Henrique Ricardo, de Canindé, Ceará, Brasil. Tamo junto, todos os corações. Obrigado, Rubens. Obrigado, Divina. Toda a equipe da Web Rádio Fraternidade. É isso aí, não desistamos, não fraquejemos, porque Ele é sempre conosco. Os nossos mensageiros, nossos benfeitores espirituais nunca nos abandonam. O seu mensagem de luz, Jesus. Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Olá, ouvinte, internauta, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, que alegria ter você aqui conosco. Boa noite, Jorge Alahá. Olá, Rubens. Olá para todos que já se encontram sintonizados conosco na nossa live desta segunda-feira, pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Ensaiou direitinho.
Olha só, antes da gente começar o nosso programa, e antes mesmo de fazer a prece, eu queria convidar todo mundo para ouvir e assistir, né? Quem está na rádio vai ouvir, mas você que está acompanhando a gente nas redes sociais, para você assistir o material produzido pela nossa equipe de voluntários. O nosso muito obrigado ao Henrique, que produziu de uma forma muito bacana esse conteúdo, que eu quero chamar vocês todos para assistir comigo. Vamos lá? Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Obrigado, viu, Henrique, pela produção desse nosso material. Vamos para a nossa prece, rogando a Jesus que possa nos envolver nesses minutos que nós vamos ter de aprendizado dos teus ensinamentos. Que o nosso querido Jorge Elahá possa ser o teu instrumento, esclarecendo cada um de nós acerca dos temas à luz da doutrina espírita. Sob a tua inspiração maior e o teu amparo, Senhor, nós iniciamos a nossa live de hoje. Que assim seja. Vamos lá? Hoje, a live de número 11, com o nosso querido Pinga Fogo com Jorge Elahá, 22 de junho de 2020. Elahá, é com você. Uma boa noite para todos. E hoje eu quero particularmente dar um recado para nós, especificamente dentro de casa. Eu quero falar diretamente sobre a questão dos nossos idosos. O nosso Brasil está passando, assim como boa parte do planeta, por um processo de envelhecimento da nossa população. Isso é fato, isso já vem acontecendo em vários países do planeta e no Brasil não seria diferente. Nós já estamos com mais de 11% de pessoas no Brasil que são idosos. Isso é um indicativo de que em pelo menos 10% dos nossos domicílios nós já temos pessoas de idade avançada convivendo conosco, estatisticamente. Então, está na hora de nós começarmos a redesenhar a nossa sociedade e a nossa vida em família para que a gente possa contemplar de maneira mais efetiva nossos entes queridos, nossas pessoas queridas, que já passaram da idade mais produtiva e começarmos a dar uma atenção maior para eles, que se desdobra em diversos aspectos, desde a questão física até a questão psicológica, a questão espiritual, tudo que está relacionado com os aspectos que dizem respeito à presença dos idosos dentro do nosso lar. Por eles serem da idade que são, precisam que as nossas casas não tenham tapetes, possuam corrimão nos banheiros. Banheiros têm que ser adaptados para que eles possam utilizar. Não vamos esperar a queda para tomar essas providências. Colocar um banco debaixo do chuveiro para ajudar o banho. Isso são providências importantes. Cuidar da alimentação deles. Eles passam a não sentir sede. E nesses tempos de Covid é muito importante que a gente tenha uma boa hidratação para uma boa capacidade de reagir a um contágio. Então, nós temos que oferecer água, mesmo que eles não peçam. É muito importante ver os remédios que tomam, estar atento com tudo que possa produzir queda. As quedas são um grande instrumento de problema dentro de casa. Mas essas são só as preocupações físicas. Nós temos duas outras preocupações que são muito importantes. A preocupação psicológica, porque nessa etapa da nossa vida, nem todos os nossos idosos conseguem passar por esse período com serenidade. Então, alguns ficam mais amargos, ficam mais depressivos. E a gente precisa ter essa atenção com eles. Principalmente aqueles que já tiveram algum tipo de doença, um Alzheimer, um AVC, qualquer coisa, que hoje limitou a sua capacidade, problema de visão, e que a gente precisa estar mais próximo.
acolhendo esses companheiros para que eles não se sintam abandonados dentro da nossa própria casa. Então, cuidar daqueles que estão acamados, cuidar das escaras, cuidar de todos esses aspectos que dizem respeito aos cuidados físicos e psicológicos. Porque, por eles ficarem mais depressivos, eles se alimentam pior, dormem pior, ficam mais irritados. E aí é o nosso momento de exercitar as virtudes que a gente precisa viver para esse momento. E um terceiro ponto para a gente ver dessa questão é o aspecto espiritual. André Luiz, na obra No Mundo Maior, aborda a mente humana e fala que quando chegamos na velhice, nós já não temos muita perspectiva de futuro, de plano para o futuro. Então a gente vive muito mais no passado e no presente. Futuro, menos. E por conta disso, a pessoa revive, repensa, revisita uma série de coisas que já viveu. E é muito importante a gente ter aí a capacidade de ouvir, às vezes, uma história várias vezes, mas também apoiá-los, porque muitas vezes, quando eles reveem o que já foi feito, eles se entristecem e eles deprimem pelas histórias que já viveram, porque o passado é muito mais forte do que o presente. Então, que a gente cuide dos nossos idosos, que a gente insira os nossos idosos na nossa rotina doméstica, a gente não alige esses companheiros da nossa família, mas que a gente insira, consiga colocá-los por dentro. Se for preciso mudar a rotina para que eles se sintam pessoa, gente, participando do processo da nossa família, para que a gente também, pelo nosso lado, consiga provar que estamos cheios de amor daquilo que a gente já conseguiu aprender. Então, que a gente pense nisso e nesses tempos tão singulares que estamos vivendo, que a gente faça todo o esforço que puder para unir as nossas famílias e inserir os nossos velhos naquilo que seja o mais importante que nós temos, que são as famílias que Deus nos concedeu. Muito bem, Jorge Alahá, vamos começar aqui com as perguntas. Vamos para uma que chegou hoje pelo WhatsApp. Sou Régila Belo, lá de Barreiras. Você conhece, né? Barreiras, né? Que o pessoal lá gosta muito de você. Deixa-me ver aqui. Experiências vivenciadas, ou seja, ações exteriores, inibem o desenvolvimento de nossos talentos, quer sejam materiais, intelectuais ou morais. Como nos livrar da culpa e de ressentimentos quando não dá mais para voltar e fazer um novo caminhar? Aquela frase do Emmanuel é muito importante, né? Ninguém pode voltar para desfazer aquilo que fez no passado, mas cada um pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Não dá para fazer um novo começo, mas dá para fazer um novo fim. Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer em prol de nós mesmos? O primeiro instrumento que a gente tem que conceder é o auto-perdão. Não há como nós caminharmos e nos desenvolvermos enquanto pessoas se nós não exercitarmos em nós o auto-perdão, que é a capacidade de perdoarmos a nós mesmos pelos possíveis equívocos que nós tenhamos cometido no passado, ou no passado remoto, ou no passado próximo. Nós precisamos aprender a nos perdoar, porque se nós não fizermos isso, nós vamos queimar todas as pontes para o nosso futuro e ficarmos de um outro lado do rio, convivendo com tudo aquilo de amargo que a gente tem. Então, nós temos que aprender a trabalhar a capacidade de nos auto-perdoarmos. E como que a gente faz isso? Um dos melhores instrumentos para trabalhar o auto-perdão é o reconhecimento de que ninguém faz aquilo que acha errado. Tudo que nós fazemos porque achamos que é a melhor opção. Por isso que a gente tomou essa decisão. À medida que a gente amadurece, nós já somos como que outra pessoa, com outro olhar, com outra experiência. Então não dá para alguém que está na madureza olhar para a juventude e se julgar pelos conceitos de hoje quando vê o que fez quando era adolescente. Não dá. Muitos de nós, carregamos da época da juventude e da adolescência algumas culpas, alguns remorsos, alguns dramas mal resolvidos. O que fazer, então? É olhar para o adolescente como se ele não fosse exatamente você, mas enxergá-lo como alguém que se transformou em outro alguém. Não dá para você transferir tudo que você sabe hoje
para querer interpretar o jovem que não tinha a experiência que você tem agora. Então, nós temos que julgar as nossas próprias ações do passado, dizendo, ele escolheu o que ele entendia que era o melhor para ele. Por isso que ele tomou essa decisão. Porque quando ele decidiu isso, para ele, aquela era a melhor opção. E dentro desse aspecto, acolher esse jovem, essa criança, que é a nossa criança interior, aceitar que nós somos falíveis, aceitar as nossas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, considerar as potencialidades de solução que nós temos hoje e, em cima disso, pôr em prática aquilo que nós já sabemos. Realmente, eu não posso desfazer o que já foi feito, mas eu posso mudar o meu caminho para frente. Eu cometi deslizes? É possível. Mas hoje eu posso agir de maneira não que eu vá realmente desfazer o que foi feito do lado de fora. Às vezes a gente consegue desfazer o que fizemos do lado de fora. O que eu quero dizer com isso? Eu rompi com meu pai, eu rompi com minha mãe, eu rompi com meus irmãos, eu tenho uma ruptura feita e hoje eu posso voltar atrás e desfazer esse nó que está do lado de fora de mim e reconstruir esses laços. Então, há pessoas que cometem determinados equívocos e que podem depois reconstruir essas dificuldades que teve. Mas há um segundo tipo de problema que não dá para a gente desfazer o que está do lado de fora, porque não tem mais conserto. Quando as coisas do lado de fora não tem mais conserto, a gente trabalha o lado de dentro. Então, o que foi que fez eu tomar essa decisão? Qual foi o sentimento que fez eu fazer isso? Foi a minha falta de sentimento de paternidade? Foi a minha falta de sentimento de maternidade? Então, vou trabalhar isso. Porque mais importante do que o ato externo que se faz é o ato interno que tem dentro de mim. O quanto dessa imperfeição ainda reside dentro da minha alma. Aí é eu trabalhar o meu interior. É eu mudar o meu eu para que eu consiga ter em mim a grandeza que eu preciso ter para que eu consiga fazer nos meus dias, em cima do conhecimento que eu tinha, a chave para solucionar as questões que eu tenho. Então, é abrir esse porão do auto-perdão para fazer o melhor de nós. E o segundo é o perdão ao outro. Conceder perdão ao outro é fundamental para que a gente desate esses nós e possa caminhar com segurança. Então, se a gente tem, conforme você pergunta, dificuldades para lidar com os conflitos daquilo que a gente já fez no passado, então, que a gente primeiro se auto-perdoe, cuide do nosso eu, e depois ofereça perdão ao outro para construir um futuro melhor. Muito bem, nosso carinho a todos vocês que estão aí espalhados pelo Brasil, estão espalhados pelo mundo, estão sintonizados conosco. Se você está nos acompanhando, quiser fazer a sua pergunta, manda aqui no nosso chat, ou então manda aqui no nosso WhatsApp, que a gente tenta fazê-la aqui hoje. Tem uma pergunta que chegou pelo Facebook, ou perdão, pelo YouTube. Jorge, vou pôr aí para você, para a gente ler junto. Eu queria aproveitar antes da pergunta e mandar um olá para a Terezinha, lá do Paraná, que está desde as 7 horas da noite, Rubens, sentada, esperando pelo começo da nossa live. Terezinha, boa noite. Nós estamos aqui, conforme eu prometi para você, fazendo esse nosso contato, essa nossa conversa. Vamos à pergunta? Que gracinha, né, Su? Oh, maravilha. Ela já tem mais idade que nós. Mesmo? Sério? Nossa, então vamos lá. Olha só essa pergunta que chegou aqui no YouTube. Jorge, por que os animais nascem em planetas como o nosso para sofrer? E muitos sofrem. Muito obrigado, Isabel, de Fortaleza. Olá, Isabel, boa noite. Realmente você tem razão. Muitos animais sofrem, eles passam por muito sofrimento. Não só os sofrimentos que nós enxergamos, mas existem muitos sofrimentos dos animais que eles não são visíveis para nós, mas nem por isso eles deixam de acontecer. Na própria lei da natureza, na lei da selva, independente da ação humana. O que falam os espíritos sobre isso? Os espíritos dizem que nós temos basicamente 3 tipos de experiência: prova, expiação e missão. A prova é um aprendizado que não tem ascendente espiritual, é um processo de crescimento do indivíduo. A expiação é o fenômeno da correção
de uma maneira equivocada de a gente lidar com alguma coisa. Então, quando a gente se equivoca em alguma ação nossa, essas ações tendem a voltar, e isso é a expiação. E a missão é quando a gente tem uma experiência na qual você veio para dar um exemplo, deixar um aprendizado, uma lição para aqueles que convivem conosco. Então, no caso específico dos animais, eles não possuem expiação, porque eles não possuem livre-arbítrio que lhes permita sofrer alguma experiência, que lhes eduque, que lhes ensine e que faça com que eles se transformem. Não, nós não temos essa possibilidade. Os animais não têm. E também não serve de missão. Os animais estão todos sujeitos à prova. Então, é sofrimento? É. É dor? É. Só que os espíritos dizem que as provas dos animais, ainda que a gente considere que elas sejam dolorosas, elas são exercícios para o desenvolvimento do aprendizado deles. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, na chamada nas leis morais, existe uma lei chamada Lei de Destruição. E nessa Lei de Destruição, tem uma parte sobre os animais que diz o seguinte: quanto mais um animal vive uma encarnação sua, mais ele experimenta, mais coisas ele experimenta, mais ele aprende e mais ele cresce enquanto princípio. E aí, à medida que ele vai vivendo dores, sofrimentos, alegrias, ele vai aprendendo, vai desenvolvendo a sua intelectualidade no caminhar que ele vai proceder no rumo da sua evolução. Então, essas experiências, eu reconheço, existe a mutilação, existem as doenças deformantes, câncer e uma série de outras enfermidades que decorrem, no dizer dos espíritos, de processos puramente provacionais. Animal não tem karma, animal não expia. Nós seríamos, portanto, seres diferentes, porque dotados de livre-arbítrio, o nosso sofrimento tem uma função educadora. Para o espírito, ele tem uma função apenas de informação para os animais. E dentro dessa ótica, eles, então, crescem e se desenvolvem. Apesar de ser sofrimento, não possui ascendente espiritual. Ô Jorge, tem uma ouvinte nossa que encaminhou um pedido e eu queria que você pudesse nos ajudar. Ela pede para que, se fosse possível, falasse daquela frase de Jesus: sede perfeito como nosso Pai é. Ela queria que abordasse esse tema. Ela não falou de onde que ela é, a Fátima. Na verdade, dentro das palavras do Cristo, nós temos que entender que o objetivo do Cristo era exatamente trazer uma mensagem que produzisse uma transformação nas pessoas, uma mudança de ótica. E ele vinha, então, promover exatamente uma fala que era uma tentativa de chocar, de certa maneira, as pessoas, para que elas se despertassem para uma mudança. E aí, você vê que o próprio Sermão do Monte já começa com uma frase bem impactante, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Escandalizando as pessoas. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, não é para você sair beijando, abraçando o seu inimigo. Não, é no sentido de você procurar trazer uma fala que provoque nas pessoas um impacto para que elas mudem. Um bom exemplo de interpretação desse fenômeno é uma técnica chamada técnica da curvatura da vara, que diz o seguinte: se uma vara está curvada para baixo, para você colocar a vara de maneira reta, você curva ela para cima. Quando você soltar, ela fica reta. Ou um outro exemplo: se você tem uma cartolina que está enrolada num sentido, para você desenrolar essa cartolina, você enrola ao contrário. Quando você solta, ela abre. Então, determinadas frases que têm esse papel importante na retórica, na oratória, são exatamente para trazer aquele choque do despertamento. Então, assim como tem o bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e amai os vossos inimigos, o Cristo também coloca: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E também no Sermão da Montanha, é mais uma frase do Sermão da Montanha, nos levando ao seguinte raciocínio: que nós procurássemos viver a virtude dentro de nós. É evidente que nós não temos condição de termos a
perfeição de Deus, porque essa é uma perfeição absoluta nossa, ainda que a gente alcance, será sempre uma perfeição relativa, mas o objetivo do Cristo era nos acordar para a necessidade de nós nos espelharmos no correto, no justo, no belo, em tudo aquilo que aponta para nós o rumo da perfeição e nos mirássemos nesse modelo. Ainda que a gente errasse a mosca, a gente acertava pelo menos o alvo. Então, o objetivo é mira na mosca para acertar o alvo. Então, olha como teu pai é e sede perfeito como ele é. É um estímulo a mais. Eu não vou conseguir ser perfeito como ele, mas eu tenho um chamamento dentro de mim para que eu me inspire na perfeição de Deus e procure, de alguma maneira, modelar a minha conduta naquilo que, embora não atingível, de maneira real e absoluta, ele serve como meta para que eu aplique a minha justiça, o amor, a benevolência, a misericórdia nos que estão em meu derredor, para que a gente faça com os outros assim como ele faz conosco. Muito bem, a gente queria mais uma vez agradecer aos heróis que estão lá na Europa, por exemplo, lá em Portugal, na Espanha, na Áustria, na Alemanha, são 5 horas de diferença, 4 horas de diferença, e estão aqui, ó, firmes e fortes, acompanhando a gente, sem contar o pessoal que está no Japão, e na França também, bacana, nos Estados Unidos. Ô Jorge, tem essa pergunta aqui, ó, que eu vou postar aí no vídeo agora, ó. O Uniclad pergunta: vejo o movimento espírita focado em exposições, abandonando as reuniões mediúnicas a segundo plano e tendo muitos centros que não têm reuniões nem estudos mediúnicos. Viraremos uma doutrina evangélica? Pergunta do nosso irmão pelo YouTube. Olá, Uniclad. Boa noite para você. Nós tivemos um período do século XIX em que o movimento espírita estava muito atrelado às reuniões mediúnicas, porque ainda era um período de conformação daquilo que o próprio movimento espírita seria, até do que o próprio espiritismo enquanto doutrina seria. Era o período filosófico, assim chamado por Allan Kardec, em uma mensagem que ele escreve na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro. E ali, nessa mensagem, ele fala sobre esse período em que, nessa época, as reuniões mediúnicas, os contatos mediúnicos eram muito mais intensos. Se a gente pegar os médiuns que existiram nesse período, como Madame d'Espérance, Douglas Home, temos Florence Cook, própria Ana Prado, no Pará, e tantos outros, Eusápia Paladino, eram médiuns impressionantes desse período, e que deixaram um legado muito importante na comprovação do fenômeno mediúnico. Evidentemente que no século XX a gente já tinha uma doutrina consolidada, essa não era mais a necessidade, mas a comunicabilidade com os espíritos se torna uma coisa muito importante. Em uma fase, logo no começo da vida de Chico Xavier, ele produziu muitas materializações de espíritos. E numa dessas reuniões, lhe foi dito que as materializações eram para que ele tivesse convicção do fenômeno espiritual, mas que ele estava sendo chamado para materializar livros, ideias. Então, no século XX, a tônica sai das reuniões de efeitos físicos e vai para os efeitos inteligentes, porque os efeitos inteligentes ou intelectuais seriam os efeitos que promoveriam dentro da sociedade a informação mais preciosa que o espiritismo tinha. E aí, nós multiplicamos no nosso movimento muitas reuniões mediúnicas. Hoje você pergunta se a gente não estaria relegando as reuniões mediúnicas a segundo plano. É realmente uma preocupação nós abandonarmos a prática mediúnica. É uma preocupação. Mas é muito importante que a gente também trabalhe essa mediunidade com responsabilidade. O trabalho mediúnico na casa ele tem que ser feito para socorro do desencarnado, e não para que a gente tenha a obrigatoriedade de ter na casa uma reunião para isso. A reunião mediúnica hoje, ela cumpre um papel muito importante dentro do movimento, que é a possibilidade de garantir às pessoas um contato mais direto com o mundo espiritual, não para que a gente encontre solução para os nossos problemas. A solução está no livro, não precisa da mediúnica para isso. Mas é para que você vivencie na prática determinadas coisas que a gente, às vezes, usa para a nossa própria vida pessoal.
Você participar de uma reunião mediúnica em que um espírito aparece dizendo que as suas mãos estão cheias de sangue, porque ele assassinou alguém, e você vê o estado que a pessoa fica do lado de lá, nos convence muito mais da necessidade de nós não odiarmos, não nos vingarmos, e de todos os fenômenos que decorrem da questão do ódio. Portanto, a reunião mediúnica, ela ocupa hoje um espaço que é um espaço de socorro, de apoio àquele que desencarnou. Não mais tão preocupado com a parte da fenomenologia, embora ainda existam alguns médios, mas esse período ele já passou. Nós estamos numa nova fase, num novo momento. E só para terminar a minha resposta, você fala no final se nós não estaríamos com a possibilidade de virarmos evangélicos. Nós vamos virar isso com mediúnica ou sem mediúnica. Se nós esquecermos os princípios espíritas e nos perdermos nos labirintos dos textos, achando que tudo que o espiritismo cabe dentro do evangelho. O evangelho cabe dentro do espiritismo, mas o espiritismo não cabe dentro do evangelho. Porque dentro do evangelho eu vou retirar a parte moral que ele tem. Mas eu tenho desdobramentos sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual, sobre perispírito, sobre uma série de leis que o universo possui e que dentro do evangelho eu não vou achar. Eu vou achar, sim, muita informação moral lá dentro que é muito preciosa, muito importante para nós, até porque essa informação do evangelho, ela vai ficar muito semelhante àquilo que o espiritismo já possui dentro de si próprio nas leis morais do Livro dos Espíritos. Então, nós poderemos nos tornar uma evangélica? Pode ser. Não precisa nem parar as mediúnicas. Basta que a gente pare de estudar espiritismo. Se nós ficarmos emaranhados só estudando moral, e não entendermos o mecanismo da vida, a obsessão, a lei de causa e efeito, nós corremos o risco, sim. O movimento pode escorregar. O espiritismo não, porque o espiritismo continuará sempre sendo a doutrina que ele é. E a mediunidade na casa vai ocupar o espaço que lhe é próprio. A melhor forma para que a gente consiga desenvolver as reuniões mediúnicas na casa de maneira segura é fazermos o estudo sistematizado e, depois de concluir o estudo sistematizado, abrir aquele vasto leque de opções que as casas possuem de estudos de obra, estudo de André Luiz, de Joana de Anjos, de Manuel Filomeno, da obra básica, ou fazermos estudo aprofundado, que é o EAD, ou abrirmos um grupo de estudo da mediunidade dentro da casa para formar aqueles que vão estudar. Cada um segundo o seu pendor. As casas possuem inúmeras tarefas, e a mediunidade é mais uma delas. Importante ter, para termos o contato com o mundo espiritual. Mas ela não é a condição mais essencial da casa. A condição mais essencial é o conhecimento da obra básica e a vivência verdadeira da lei moral que está ali dentro e que a gente pode encontrar no Evangelho, se assim quisermos. Mas ter um grupo mediúnico é sempre muito bom e importante para as mensagens e a continuidade dessa comunicabilidade com os espíritos. Muito bem, vamos lá. Uma pergunta que chegou para a gente da Sandra Boralho, do Rio de Janeiro. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A nossa irmã Sandra Boralho, do Rio de Janeiro. Com certeza não, Sandra. Esses atributos são uma nesga, um filete que a gente consegue enxergar, porque como a gente não consegue definir Deus, nós falamos dos seus atributos, mas nós não tratamos da divindade em si, porque nos falta instrumento para perceber o que ele de fato seja. Nós apenas falamos dos atributos que ele possui, mas a investigação da natureza íntima de Deus ainda não chegou a nós, porque nós seríamos o limitado querendo entender o absoluto. E o grande pode compreender o pequeno, mas o pequeno não consegue entender o grande. Então, nós realmente ainda vamos demorar muito para conseguir ter uma compreensão mais nítida. Mas isso faz parte do processo de evolução do homem. Nós, no passado, adorávamos pedras. Era a nossa fase de adoração, as runas, as pedras. Em seguida, passamos a adorar os astros, a lua, o sol, o trovão. Depois passamos a adorar animais. No Egito Antigo, o escaravelho, o gato, o boi-apis.
na Índia, a vaca. Depois passamos a adorar pessoas, os heróis, os nossos semideuses, Hércules, Teseu, Perseu e tantos outros que tornaram objeto de adoração e de culto. E depois de adorarmos esses semideuses, passamos a adorar deuses antropomórficos, deuses que tinham olho, braço, perna, boca, mas eram vários. Era o período do nosso politeísmo, bem mais avançado que o começo. Depois nós passamos para um período de termos a ideia de há vários deuses, mas eu adoro apenas um. É o período do enoteísmo. Depois ficamos com o período do monoteísmo antropomórfico, um Deus só, mas ele tem forma humana, até que nós alcançássemos aquilo que nós achamos que seja o final da jornada, que é a etapa que nós estamos. Mas nós estamos ainda mais um período de reflexão sobre o que seja Deus. Nós estamos a caminho da evolução. Há muita coisa ainda para a gente descobrir. Nós estamos num processo de construção. Atualmente, o entendimento mais, digamos assim, avançado que nós temos de Deus é que ele seja eterno, material, único, imutável, soberanamente justo e bom, e todas as demais condições que estão colocadas na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Então, esse é o que nós temos para o momento, é o que temos pelo nosso grau de evolução. Quando nós crescermos mais, nós conseguiremos enxergar outros desdobramentos que nós não víamos no passado, mas agora nos é mais claro perceber isso. Isso faz parte do nosso fenômeno de crescimento na direção da evolução. O nosso ouvinte Cosme Ferreira, ele pergunta o seguinte, Jorge, na semana passada ele fez uma pergunta, a gente não conseguiu apresentar aqui, mas ele queria saber sobre o perispírito dos espíritos superiores. Né? E aí ele coloca, no Livro dos Espíritos diz que o perispírito dos espíritos superiores é tão etéreo que é como se não existisse. Alguns palestrantes dizem que eles não têm. A pergunta é, tem? Aí eu coloco, ou não tem? O Livro dos Médiuns nos diz que o espírito sempre tem perispírito, sempre vai ter, não é? E aí, para os que trabalham com a parte de física, né? Toda vez que uma corrente alternada passa num fio condutor, ela gera automaticamente um circuito magnético. Não tem como. Toda corrente que varia gera um campo magnético em torno do fio. E toda vez que você gera um campo magnético em torno do fio, você cria uma corrente elétrica, uma coisa amarrada na outra. Então, o pensamento como sendo uma corrente elétrica que está o tempo todo variando, não tem jeito. O pensamento tem que gerar um campo magnético em torno de nós. O pensamento, essa corrente elétrica, que é o pensar do espírito, é a corrente que circula. E o campo magnético que se forma em torno do pensamento é o perispírito. Porque o perispírito é um corpo magnético, um corpo energético que está em torno da mente e que assume determinadas formas a depender da imagem que o espírito tem de si mesmo, que é o chamado corpo mental, tratado por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então, dentro dessa leitura, o que ocorre é como se fosse mais ou menos assim. À medida que eu evoluo, os meus corpos tendem a ser mais rarefeitos e, consequentemente, o perispírito vai perdendo determinados fluidos e vai se tornando cada vez mais diáfano, mais sutil, mais sutil, mais sutil, a ponto de nós acharmos que ele não existe. Vocês são muito jovens, não devem lembrar, mas numa época anterior a essa que a gente vive, havia as chamadas lâmpadas incandescentes. Não existe mais, é muito raro você achar no supermercado para vender. Era aquelas lâmpadas de filamento. Aquela lâmpada ela era transparente, tinha o filamento dentro e tinha aquele bulbo que era o que continha o gás que ficava lá dentro, que dava a luminescência. Isso dá uma ideia muito boa para nós do que seja o perispírito. Quanto mais a gente evolui, mais transparente é esse bulbo onde a lâmpada está colocada. Quando a gente olha a lâmpada acesa, a gente acha que ela nem tem o bulbo, porque só é o filamento que está pegando fogo. Não é. O bulbo existe, mas ele é tão transparente, ele é tão fino, que a gente acha que ele não existe.
Agora, quando nós temos uma lâmpada leitosa, aí você vê o filamento lá dentro e diz, não, tem perispírito sim. Então, o perispírito ele está sempre caminhando, evoluindo. E no livro A Gênese, Allan Kardec fala sobre a migração dos espíritos e o perispírito, questão dos fluidos, capítulo 15 da Gênese, em que diz que quando os espíritos migram de mundo para mundo, eles abandonam do seu perispírito parte dos fluidos que são típicos desse mundo para agregar os fluidos que são típicos do mundo para onde eles vão. E aí eles vão abandonando determinadas, vamos usar uma expressão mais fácil, mais didática, as camadas que o perispírito possa ter com os fluidos mais densos. E vai abandonando e vai ficando cada vez mais sutil. Nós achamos, erradamente, que quando o espírito evolui, ele ganha a luz. O espírito não ganha a luz. O espírito revela a luz que já tem dentro dele. Nós somos luz. O perispírito está tão denso que como se fosse uma lâmpada imersa na lama. Você acende a lâmpada imersa na lama, não aparece a luz. Mas se você for trabalhando, mudando suas imperfeições, abandonando determinados comportamentos, é como que você vai tirando essa lama e a luz que já existe se expressa por esse corpo que está ficando mais sutil. Então é assim que as coisas vão acontecendo. Quando vemos um espírito que é plena luz, nossa, que coisa linda, que imensidão de luz, como é o caso de Bittencourt Sampaio, que aparece na obra Voltei, numa reunião em que ele chega luz pura e depois ele se diminui e assume forma humana, ele tem perispírito. Só que ele está tão rarefeito que a gente enxerga muito mais a luz do filamento lá no bulbo da lâmpada do que o vidro que recobre o bulbo na tentativa de dar para nós a luz que a gente quer ver. Muito bem, vamos para uma pergunta que a gente vai jogar na tela aqui, Jorge Elahá. Vamos lá. Fábio Eleres, sabemos que não há uma regra, mas de forma geral podemos aguardar a encarnação de alguém da família, um bisavô, por exemplo? Fábio, há uma tendência de realmente a gente renascer no nosso grupo familiar por uma questão de vínculo, né? Então, você tem laço de desafeto com o irmão, com o primo, com o pai, com a mãe, e a tendência é que a gente renasça junto, mas isso não é uma regra absoluta. Mas há, sim, uma possibilidade de renascimento. Na obra Há 2000 anos, a gente tem a informação de que Públio Lentulus era a reencarnação de seu próprio bisavô, uma tendência que a gente tem de renascer dentro do mesmo grupo familiar. Isso também está exposto nos 10 mandamentos, quando, no segundo mandamento, é dito assim: eu sou o Deus que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Então, não é que você vai punir o neto e o bisneto. Você vai pegar o mesmo espírito e vai reencarnar como neto ou bisneto para ser alcançado pela lei de causa e efeito dentro do mesmo grupo familiar, mas com a doença ou o drama social que tem a ver com a história de seu avô, seu bisavô, que é o mesmo espírito voltando. Então, existe sim essa possibilidade, mas isso não é uma obrigação. Agora, o importante é o que a gente tira de conclusão para isso. A conclusão é, ora, se é verdade que eu posso nascer como meu neto ou como meu bisneto, cuidemos melhor da educação dos nossos filhos, porque vão ser provavelmente eles que vão servir de pais ou de avós para nós. Então, eles precisam estar bem calçados para garantirem para nós um bom retorno, porque senão, quando a gente voltar, vai encontrar uma família esfacelada para oferecer para nós as condições de regresso para o mundo físico. Tem uma pergunta aqui, meu amigo Jorge Elahá, que chegou pelo nosso WhatsApp. O Roberto Mansur, aqui de Uberlândia, pergunta, dá boa noite para você, e aí fala: os judeus que eram conhecedores do Antigo Testamento, por que não aceitaram o Cristo? A não aceitação dos judeus com relação a Jesus se deve fundamentalmente a uma resistência à mudança. Porque existia toda uma religião constituída, havia todo um conjunto de regras e de procedimentos dentro do templo, e a chegada do Messias, ela significa o fim de todos esses procedimentos que existiam. Então, a chegada do Messias deveria provocar o encerramento de tudo aquilo que estava acontecendo.
E aí, quando eles estão esperando o Messias, o que acontece? O Império Romano toma Israel, no ano 63 antes do nascimento do Cristo, e eles ficam subjugados ao Império Romano. Nas 3 vezes anteriores que eles ficaram subjugados como escravos, sempre veio alguém para salvá-los. Quando foram os egípcios, Moisés veio. Quando foram os babilônios, apareceu Ciro, da Pérsia. E quando foi os Ptolomeus, na época do domínio dos generais de Alexandre o Grande, eram os macabeus que libertaram o povo da escravidão. Estava na mão dos romanos, tinha que vir mais um para libertar. Sempre a ideia de um libertador de corpos, e não um libertador de almas. Então, eles esperavam um Messias, uma lança, uma espada, para dominar. Aí sim eles teriam autoridade. E as profecias que falavam sobre o Messias, elas tinham 3 naturezas diferentes, Rubens. Havia um conjunto de profecias que diziam que ele era um grande rei, que ia dominar sobre a terra, sobre tudo. Ele seria a maior autoridade do planeta, sentaria num trono extraordinário de um reino que nunca teria fim. Então, eles esperavam um reino material. Não aconteceu, então não dava para aceitar. Uma segunda leva de profecias falava que ele era um rejeitado, um esquecido, sem formosura nenhuma, ele viria de um canto que ninguém daria valor, que ele era alguém que ninguém ia dar crédito a ele. Isso contradizia com a primeira parte das profecias, mas um falava da realeza espiritual, o outro falava da condição social dele, no sentido mais material. E um terceiro conjunto de profecias falava de seus ensinamentos, que ele iria revolucionar o pensamento da humanidade. E os judeus, à época, não estavam muito interessados nesse processo, porque eles queriam um libertador de corpos. Eles queriam alguém que os desalgemasse da condição de escravos do Império Romano. E como Jesus não se propunha a exercer esse papel, ao contrário, propunha um pacifismo nas suas palavras, como Jesus vinha de um local muito humilde, não apresentando a realeza que eles esperavam que o Messias tivesse, havia por parte do templo uma rejeição por tudo aquilo que pudesse sinalizar que fosse o Messias. E só para encerrar, os judeus estavam muito preocupados com os aspectos dos sinais que ele pudesse fazer. Os sinais. E, assim, coisas materiais. E eles, até hoje, dizem assim, palavras ditas até hoje. Jesus acalmou a tempestade. Elias fez chover quando estava 2 anos sem chover. Jesus andou sobre as águas. Eliseu, o discípulo de Elias, colocou um machado também sobre as águas. Jesus ressuscitou mortos. Elias também ressuscitou mortos. Elias ressuscitou morto. Seu discípulo colocou um machado e ainda por cima fez chover quando não chovia. Fez coisas muito parecidas com as de Jesus. E ao final, como é que terminou? Jesus numa cruz, crucificado, e Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então, eles estão muito focados no aspecto material. Mas se você perguntar, e o que foi que Elias ensinou? E o que foi que Jesus ensinou? A tudo. Uma transformação extraordinária. Era a terceira parte das profecias, a mais importante de todas elas. Mas eles se fixaram nas 2 primeiras e se perderam. Isso justificou que o cristianismo se formasse à distância do judaísmo e até hoje nós tivéssemos os judeus de um lado e os cristãos do outro. Muito bem, bacana, Jorge Alahá. Vamos lá, tem uma pergunta que chegou pelo Facebook, vamos ver aqui. A Sandra pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial? Hã? Já foi essa. Já foi, desculpa, Jorge, era essa aqui, ó. Aqui, ó. Desculpa, gente, era essa outra aqui. É tanta mensagem aqui. Na nova fase da reformulação espiritual, não considerar nossa vida melhor ou pior do que a de ninguém, não sentir-se maior ou menor, mais igual, fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca, seria uma reformulação? O Daniel lá de Goiânia. Olá, Daniel. Essa é a proposta do Buda. O homem sofre porque deseja. Então, não é que ele deseja sofrer. Ele sofre porque ele deseja alguma coisa. No dia que ele não desejar, ele para de sofrer. Então, às vezes, a gente fica se comparando, se medindo, o tempo todo, aí sofre. Então, aceitar, eu sou o que eu sou. O outro é o que ele é.
Essa é a proposta búdica de felicidade, para encontrar a plenitude. Quando nós fizermos o esforço de não nos compararmos tanto com os outros, ficarmos olhando o Facebook dos outros para saber se o cara está com mais, com menos do que nós, quando a gente parar de se ocupar dos outros, se ocupar das nossas próprias vidas, nós iremos fazer um grande avanço na nossa questão espiritual. Esse é um dos aspectos, né? Que é essa parar de se comparar. Mas eu preciso também ter um olhar de misericórdia. Eu não posso apenas parar e ficar preso no meu eu, sem me preocupar com o que se passa ao redor. Não me comparar, ótimo. Não me medir com os outros, excelente. Mas cuidar do outro era a outra face do pensamento do Buda. Esse era o primeiro, mas o segundo ensinamento era o exercício da compaixão, que era a preocupação com o semelhante, para que nós não ficássemos trancafiados dentro do nosso ego, procurando uma plenitude espiritual, enquanto ao nosso derredor, miséria, fome e infelicidade nos rodeasse. Então aí, Daniel, para poder fazer o trabalho completo de mudança, já que você puxou uma parte do Buda, eu puxo a segunda. Sim, é o processo do não desejar, é excelente, mas o outro lado, a compaixão para fechar a coisa e dar um sentido muito mais pleno para as nossas existências. Muito bem, vamos aproveitar o pessoal que está aí nas redes sociais, está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube. Você que está no YouTube, dê o joinha aí, porque o YouTube propaga ainda mais essa nossa transmissão para que outras pessoas possam assistir. A mesma coisa no Facebook, curta aí no Facebook, para que o Facebook lá, a sua forma de propagação do conteúdo, ele acaba fixando nas curtidas e no YouTube, nos joinhas que a gente vai dando. A nossa irmã Elígia, lá de Cláudio, aqui no estado de Minas Gerais, pergunta o seguinte, olha, quando a questão é sobre o reencontro com nossos entes queridos, eu sempre fico em dúvida, pois se ora estamos no mundo espiritual e noutro estamos no mundo físico, como se dará esse reencontro? Se quando eu desencarnar, o meu ente já estiver reencarnado e assim sucessivamente. A pergunta da nossa irmã Elígia, lá da cidade de Cláudio, aqui no estado de Minas Gerais. Veio pelo WhatsApp. Olá, Elígia, tudo bom? Boa noite para você e boa noite para o nosso pessoal de Cláudio. Tenho grandes amigos aí na cidade. Então, essa é uma possibilidade, sim, de você reencarnar e seu ente querido já está reencarnado. É uma possibilidade. Mas importa considerar que as pessoas não costumam reencarnar muito rapidamente após uma existência longa. Por quê? Porque ela precisa de um tempo para refazer, para se repensar. E aí dá tempo para a gente, tipicamente, se reencontrar do lado de lá e se reprogramar para uma próxima existência. Os espíritos, quando desencarnam, isso não tem um número certo, mas eles costumam ficar um tempo razoável do lado de lá, refazendo os seus conceitos, repensando suas vidas, para que eles possam aproveitar com muito mais proveito uma próxima existência. Quando nós somos espíritos muito evoluídos ou muito complicados, aí esse tempo fica maior ainda. Espírito muito evoluído demora séculos para voltar. E os muito complicados também demoram séculos para voltar. Os extremos demoram mais. Os que estão aqui nessa região mais mediana de evolução reencarnam com mais frequência. Mas mesmo sendo com mais frequência, o tempo entre duas encarnações sucessivas é tipicamente suficiente para que a gente reencontre com os nossos entes queridos. E se não der, a gente vira mentor, vira espírito familiar, participa da casa, vem como filho, vem como neto, vai curtir a companhia dos nossos entes queridos, não na mesma geração, mas vem como filho depois, ou como neto daquela pessoa que a gente tanto ama. Mas o amor é um imã extraordinário e vai nos ligar aos nossos entes queridos, e mesmo que a gente não esteja tão preocupado em fazer um encontro, a própria lei vai nos unir e vai nos reencontrar para que a gente possa estar sempre junto das pessoas que a gente ama. Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela. A Beth pergunta, ela fala um pouquinho sobre o estado de melancolia. Aliás, tem até o capítulo 5 do Evangelho, tem esse tema lá, não é? Tem. A melancolia é um nome que se dava no passado para a depressão. Tanto que Kardec tem uma página
dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a melancolia, que no fundo está abordando a questão da depressão. Depois de um tempo, a sociedade começou a criar novos conceitos, novos nomes, e aí ninguém usa mais. Fulano está tão melancólico, fulano está depressivo. Nós fomos substituindo isso. Mas a melancolia seria o estado inicial do processo depressivo, no qual a gente sente uma tristeza, um vazio, uma falta de propósito de existência. Então, todos esses fenômenos do dizer daquilo que o Espiritismo nos coloca, e está colocado assim no livro Evangelho segundo o Espiritismo, decorre da sensação que a gente tem quando se percebe num processo reencarnatório, numa encarnação, com um planejamento espiritual que me impulsiona numa direção que eu não gostaria de ir. Porque o planejamento reencarnatório de todos nós, ele é feito exatamente para tentar corrigir aquilo que está fora do lugar. Ninguém faz um planejamento reencarnatório para continuar com os defeitos que tinha. O planejamento ele é moldado exatamente para corrigir as imperfeições. Tem muito orgulho? Vamos dar uma prova para isso. Tem muita vaidade? Uma prova para isso. Gosta de mexer no dinheiro dos outros? Uma prova para isso. Então, as nossas imperfeições, elas são assistidas pelo planejamento de maneira que a gente não consiga ser aquilo que a gente sentiria conforto de ser. E é por isso que, quando os espíritos se veem abraços com as suas dificuldades, com os dramas que são naturais da existência, eles sentem um cansaço, uma tristeza, uma sensação de fracasso, porque acham que não vão ser capazes de vencer. E esse sentimento de tristeza, de solidão, de abandono, de que eu estou numa situação que eu não tenho saída, que é típica da depressão, é fruto do refletir do espírito sobre seu próprio planejamento. É isso que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe aquele momento de tristeza no final de tarde, que você olha e dá uma sensação de saudade que você não sabe do que é? É exatamente a tristeza que vem dizer, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu, por que renasci? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, como minha vida é dura. Esse sentimento que é o espírito conversando com a sua própria história de encarnado é a reflexão nossa, às vezes, da não inaceitação de um planejamento espiritual que a gente tem. Quando a gente vive isso, é importante saber combater esse processo da melancolia. Como que se combate? A melancolia é a sensação de fracasso, de abandono, de tristeza, de solidão. Nessa hora, a gente tem que estar atento para o fato de que pertencemos a uma enorme família espiritual. Um grupo imenso de espíritos que uma pequena parte reencarnou para formar a família e a grande maioria está do lado de lá, traçando tudo que pode para oferecer a nós a melhor estratégia para que a gente tenha êxito do lado de cá. Então, sintonizemos os nossos corações com os deles, orando mais, buscando mais a reflexão, fugindo do pessimismo, exercitando o processo da caridade, que abre os canais do amor para que a gente sinta o amor que nos cerca, fazendo esse movimento de não se colocar dentro do casulo, mas sair para o mundo, relembrar que temos um grande propósito. É lindo saber que renascemos por um propósito. É esse que é o grande antídoto para o processo depressivo e da melancolia. Descobrirmos que Deus tem um propósito grandioso para nós e que nós temos todas as condições para termos sucesso na vida material. O sucesso que eu estou dizendo não é o sucesso material da vida material, é o sucesso moral na vida material, que é vencer a minha raiva, vencer o meu ódio, vencer a minha sensação, meu desejo de vingança, conseguir retirar a minha mágoa, dar perdão a quem eu puder, oferecer ajuda, ser operoso, ser fraterno, ser irmão das pessoas. E eu sou capaz de fazer isso. Eu só preciso me mover para isso. Para a gente não ter preguiça espiritual. Vai para cima que vale a pena. Se a gente ficar trancado, só lambendo as nossas feridas,
pensando que somos tristes, é verdade, porque somos solitários, porque não há ninguém que nos compreenda, corremos sim o risco de aprofundarmos a nossa melancolia. Mas se eu me conectar com o divino e relembrar a minha origem extraordinária e da minha grande família espiritual, que se mobiliza o tempo todo para que eu tenha sucesso, fica bem mais fácil para que eu consiga exercer o meu papel na vida. Então, para que a gente possa trabalhar essa questão da melancolia, a gente precisa entender que ela é a depressão dos dias de hoje e que o antídoto está na fé, na conexão com o divino e na capacidade de sermos operosos em relação ao outro, mudarmos as nossas disposições íntimas, socorrermos o semelhante e fazermos a nossa conexão espiritual. Nada de novo nisso. Isso é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Olá, essa pergunta aqui é da Maria, vou postar aí para nós. Jorge, a crucificação de Jesus já estava determinada quando ele encarnou? O Salmo 22 chama-se o Messias sofre, mas triunfa. Ele possui 19 versículos que narram a crucificação do Cristo. Fala que ele teria as mãos e os pés transpassados, que tirariam sorte sobre a sua túnica, que eles repartiriam as vestes entre si. Fala que todos abandonariam. Fala que ele estaria na cruz e as pessoas... Na cruz não, que ele estaria lá exposto e as pessoas diriam, confiou no Senhor, então agora que ele venha te livrar. Que ninguém acreditaria nele, que ele seria rejeitado por todas as pessoas, que as pessoas virariam os beiços, balançariam a cabeça, negando que ele fosse alguma coisa. Então, isso tudo está descrito nesse salmo, que é o salmo que é a profecia da crucificação. E o primeiro versículo deste salmo é: meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, a fala do Cristo na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, não é, na verdade, um eclipse na espiritualidade do Cristo. Não é um apagão espiritual nele, mas é o Cristo citando em hebraico, porque não é em aramaico que ele fala em hebraico, citando as profecias que existiam sobre a própria crucificação, apresentando para os sacerdotes que bem conheciam o texto, que aquela cena desenhada no Salmo 22 estava acontecendo. Então, respondendo sua pergunta, sim, a crucificação estava prevista no quadro das possibilidades. Agora, um detalhe para nós. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes do nascimento do Cristo. 1000! Ou seja, nem Roma existia ainda, muito menos o Império Romano. Não existia ainda nada daquilo que o Império Romano se transformou. Mas o mundo espiritual já tinha conhecimento de que, quando ele viesse, o Império Romano dominaria aquela região. E a pena sob a qual o Cristo iria partir da terra seria uma pena de crucificação que ainda nem existia. Tem uma pergunta ainda dentro dessa linha. Vamos lá, olha assim. Essa aqui não é de baixo. Jorge, o Espírito de verdade é Jesus, lá de Natal, nossa irmã Maria do Céu. Existem muitos estudiosos da doutrina espírita que consideram que o Espírito de verdade seja o Cristo. Há outros que consideram que o Espírito de verdade é a vontade do Cristo e que seus auxiliares diretos, seus espíritos prepostos, que falam em seu nome, portanto, é como se fosse ele mesmo, transmitem essas informações. Existe um livro de Divaldo Franco, eu não vou lembrar agora aqui o nome dele, em que ele recebe uma mensagem de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila passa uma mensagem para Divaldo. Só que Divaldo não consegue alcançar Teresa. Então, Joana de Ângeles entra no meio. Teresa passa a mensagem para Joana. Joana é médium da mensagem, recebe a mensagem e transmite para Divaldo para que ele consiga registrar o texto. Então, ela é médium de um espírito mais elevado. E quando ela escreve a mensagem, ela escreve e assina Teresa d'Ávila. Mas, na verdade, quem passa a mensagem para Divaldo é Joana de Ângeles. Isso significa dizer que, muitas vezes, no mundo espiritual, espíritos de uma alta
envergadura moral e de conhecimento científico, um espírito crístico, se ele não tiver acesso a alguém, ele usa os seus intermediários para chegar e eles falam em nome de quem emitiu a mensagem. Então, se era o Cristo em pessoa, ou se era alguém em nome dele, isso não é o que menos importa. O que importa é que a origem da informação, o pensamento que originou a mensagem que veio, sim, sem dúvida nenhuma. O autor das mensagens do Espírito de verdade é, sim, Jesus. Agora, se quem conectou no médium diretamente para passar a mensagem é Jesus, é uma outra conversa. Mas não há dúvida nenhuma que o Espírito de verdade emana o pensamento do próprio Cristo na direção da codificação. Resolveu o problema, não tem mais dúvida, né? Porque a mensagem é que importa. Vamos lá. A Cleonice Mendes Barroso, lá de Uruaçu, no estado de Goiás, pergunta: a doença autoimune está ligado à culpa? Como proceder para quem tem esclerose múltipla possa parar e ir se libertando dessa culpa? Não só as doenças autoimunes, mas uma série de doenças que a gente possui, elas estão relacionadas com o processo da culpa. Existe uma obra chamada, ela não é espírita, chamada O Livro do Perdão. A autora se eu não me engano, é Louise Hay. É o Livro do Perdão. Ele possui uma tabela dentro dessa obra, não é espírita essa obra, uma obra norte-americana, de autoajuda. Então, ela faz uma relação entre as doenças e as possíveis complicações emocionais que, de certa maneira, têm correlação com as doenças. E a gente vai observar ali que a culpa é uma coisa muito frequente nesse quadro das enfermidades. Então, como se fazer para trabalhar a culpa? É muito importante que a gente procure, se for necessário, ajuda de um profissional para isso. Às vezes, sozinho, a gente não vai conseguir muito progresso. Vai precisar de alguém para nos ajudar, um terapeuta que nos ajude a fazer o trabalho de liberação da culpa. Porque, às vezes, a gente carrega pesos desnecessários sobre os ombros, quando, na verdade, nós temos muito para viver, muito para fazer, e a culpa nos impede de caminhar e nos deixa muito limitados na nossa capacidade de realizar o bem nos nossos dias. Então, minha sugestão é que a gente procure um terapeuta que possa ajudar nesse sentido. E, sim, a culpa pode, sim, ser um desencadeador, não só das doenças autoimunes, mas uma série de outras enfermidades que também são atreladas ao processo psicossomático da culpa e do remorso dos nossos dias. O pessoal mandando pergunta aqui, tem uma muito interessante também, vai na linha daquilo que a gente já observou, falando de Jesus. O Paulo Marte, lá de Campo Grande, pelo Facebook, pergunta: por que Jesus não se defendeu, calando-se diante de seus algozes quando lhe foi dada mais de uma oportunidade? Por que ele não aproveitou o momento para levar a palavra por mais tempo, enquanto encarnado, diante da sua palavra que arrastava as multidões? Pergunta do Paulo Marte, de Campo Grande. A única informação que nós temos sobre a conduta de Jesus no seu julgamento está contida nos próprios evangelhos. Então, vamos admitir que o que está escrito ali é exatamente o que teria acontecido. Ele realmente não fala nada na visita que ele faz a Herodes. Porque primeiro ele foi preso e foi levado a Pilatos. Quando Pilatos soube que ele era galileu, passou para Herodes. Lá em Herodes, na casa de Herodes, ele é tratado como se ele fosse um mágico, como se ele fosse um bruxo, um feiticeiro, e começam a querer que ele faça fenômenos que tenham a ver com alguma coisa assim mais miraculosa. E é uma pena, porque Herodes Antipas, ele tinha a formação judaica, ele poderia ter aproveitado Jesus muito melhor do que Pilatos. Pilatos aproveitou melhor Jesus do que Herodes. Ele não respondeu nada. E aí, pela insistência que fizeram, insistiram tanto que ele disse no final: por que tu perguntas a mim? Por que tu perguntas aos que estavam lá no templo? Que eu estou todo dia no templo, pergunta para as pessoas lá que eles te respondem. Aí ele recebe um tapa no rosto, um soldado.
Ele diz, se eu te fiz mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Se eu não te fiz mal algum, por que tu me bates? Que isso é oferecer uma face quando a outra for batida. E já com Pilatos, ele teve uma conversa, um diálogo até mais longo. Pilatos estava tentando realmente livrá-lo. E nessa discussão, o evangelista João, quando trata do diálogo de Jesus com Pilatos, traz um fato interessante, que Pilatos pergunta, mas tu és quem? Eu vim ao mundo para trazer o testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, e o que é a verdade? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, o Cristo não responde. Há duas interpretações. Há alguns que dizem que ele ia dizer o que era a verdade para um romano que não sabia nada de nada, o que Pilatos poderia aproveitar. Não adiantava pregar para ele. E outros dizem que ele era a própria expressão da verdade, então ele é a própria verdade em pessoa. Então, são duas interpretações que os estudiosos dão sobre o tema. Mas por que ele não se defendeu? Por que ele não fez o que poderia fazer? A resposta específica para isso está na hora que ele é preso. Quando ele é preso, ele se vira para Judas e responde essa pergunta. Pensas que eu não poderia mandar uma legião de anjos para me soltar? E tu vens aqui armado de varapau e espada, como se viesses prender um salteador? Então, se o Cristo quisesse, ele poderia mobilizar uma multidão de espíritos para simplesmente dar um choque anímico, alguma coisa, e sair dali, como ele fez tantas vezes, que ele saiu pelo meio da multidão, porque diz, ainda não era chegada a sua hora. Mas era importante para Jesus deixar a lição de que a vida tem que seguir o seu rumo. Porque se ele tivesse uma saída extraordinária, onde estaria o mérito dos seus esforços? Alguns estudiosos dizem que o que prova que a história de Jesus é verdadeira é a sua prisão e crucificação. Que se ele tivesse uma saída histriônica, fantástica, maravilhosa, talvez nem fosse verdadeiro. Mas o fato de ser tão real o que acontece, o Império Romano vem, pega a pessoa, machuca, crucifica e depois sepulta o corpo dele, é que mostra que realmente aquilo deve ter sido exatamente como foi. Ele não veio, na verdade, para ficar para sempre. Ele já sabia. Existe uma reunião que ele faz na Decápolis antes de vir para Jerusalém, em que ele reúne com os discípulos e pergunta como estava o andamento do trabalho que ele estava fazendo. E quando eles avaliam se as pessoas estavam convencidas ou não que ele era o Messias, ele decide, está na hora de ir para Jerusalém. Aí ele começa a marchar da Decápolis, que era lá no norte, na direção de Jerusalém, que era no sul. Uma leitura dos evangelhos vai ver que cada capítulo está mais perto, até que ele entra em Jerusalém. Então existe esse fenômeno dessa caminhada dele com esse propósito, de chegar a Jerusalém na época da Páscoa. Então, o objetivo do Cristo não era ficar aqui para sempre. Esse era o objetivo dele, de trazer uma mensagem impactante, criar um grupo de discípulos, agora vocês administram, porque eu vou embora. Não era ficar para sempre. Às vezes a gente tem muito apego. E o mais bonito de tudo isso é que no último dia, quando ele está reunido com os amigos, sabendo que aquela noite ele seria preso, ele não pega um cavalo e sai correndo pela rua gritando, gente, amar o próximo. O que ele faz? Ele faz um banquete com os amigos. Ele se despede dos companheiros. Quem de nós, sabendo que seria o nosso último dia na Terra, iria fazer um banquete para celebrar a sua partida e dar as últimas recomendações sereno, sem procurar desesperadamente alguém mais para poder convencer da sua mensagem? É isso que faz dele o Cristo. Esse é o diferencial de um espírito superior para nós que temos tanto apego à vida material. Ele sabia que a vida continua e voltou para lá para continuar cuidando de todos nós, como sempre fez. Jorge, essa pergunta da Rosicléia, ela quer saber o seguinte, olha aí. Pai, Filho e Espírito Santo não são o mesmo ser, né? Isso está no livro O Espírito da Verdade, acho que é o capítulo 2 da obra. A mensagem se intitula A Rigor. Essa mensagem, ela tem assim, ela coloca uma palavra da teologia clássica cristã e depois a explicação segundo a doutrina espírita. Pecado, aí ele escreve o que é pecado na leitura espírita. Tal coisa, aí coloca assim. E lá tem Espírito Santo. Você vai encontrar lá essa definição. E para a doutrina espírita, são coisas distintas.
Deus é o Criador absoluto, supremo de todas as coisas, o nosso Pai Criador, que é eterno, imutável, soberanamente justo e bom e material, e todas as demais características que a doutrina espírita tem sobre o que sejam seus atributos. Não tem forma, não teve princípio, não terá fim. É o Criador absoluto que reina sobre todas as coisas. Jesus, um espírito criado por Deus, há muito tempo atrás, tanto tempo que, quando a Terra foi formada, já era um espírito puro, portanto, ele é uma alma bem mais antiga do que nós. Imagina que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era uma alma crística. Há 1 bilhão de anos atrás, eu disse 1 bilhão, estavam surgindo as primeiras amebas no nosso planeta. Há 1 bilhão. A ameba de 1 bilhão atrás, hoje é o ser humano. 1 bilhão. O Cristo já era o Cristo há 4 bilhões e meio. Aí dá para dar uma noção das coisas. Há 1 bilhão nós éramos ameba e ele era o Cristo. Há 4 bilhões de anos atrás, a gente era sei lá o quê e ele já era o Cristo. Essa é a distância nossa para ele. Mas ele não é Deus. Ele só é um espírito extremamente evoluído, a alma mais evoluída que a Terra conheceu e o nosso governador planetário. O espírito que responde pelo planeta Terra. Mas não é o topo da evolução, porque existem espíritos que respondem pelo sistema solar, outros que respondem por parte da galáxia, outros por galáxias, outros por quadrantes do universo. A escala aí vai ao infinito. E o Espírito Santo, conforme diz na obra O Espírito da Verdade, é, 2 pontos, o conjunto das entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, todos os espíritos que rodeiam o Cristo e que estão diretamente ligados a ele, constituem em conjunto essa assembleia de entidades evoluídas, o chamado Espírito Santo, ou seja, o Espírito que já se santificou, o Espírito que já alcançou uma condição de pureza muito grande. Jesus registra para nós, de maneira muito nítida, o pensamento de Deus, portanto, ele e Deus para nós é como se fosse uma coisa só, porque ele registra muito bem para o nosso grau de evolução aquilo que a lei de Deus deseja, e o Espírito Santo, por estar ligado diretamente no Cristo, também tem uma leitura muito próxima daquilo que o Cristo deseja. Então, eles são como se fosse um no desejar, no pensar, mas como pessoas, como indivíduos, pessoas não, mas como elementos, eles são completamente diferentes. Deus, a causa primária, Jesus, o Espírito governador do nosso planeta, e o Espírito Santo, a pleiade dos seus auxiliares diretos que coordenam o planeta Terra. Nossa, Jorge, eu olhei o relógio aqui, eu vi que nós hoje... Ó, tá bom, o tempo tá bom. Vou fazer mais... Tem mais 2 perguntas que a gente vai apresentar. Eu queria dizer, você, amigo internauta, que está com a gente, que a gente não consegue colocar todas as perguntas, mas a gente faz assim, ó. O programa semana que vem continua. Se a sua pergunta hoje não foi respondida, semana que vem você coloca ela de novo para a gente, que a gente vai aos poucos tentando apresentá-la aqui para o Jorge. O nosso ouvinte lá de Cuiabá pergunta o seguinte, Jorge, sobre a questão da sublimação. Se qualquer pessoa consegue sublimar a energia sexual, Krishna Maria Pereira Santos. Olá, Krishna. Namastê. Olha, qualquer pessoa terá a condição, sim, de sublimar suas energias sexuais, suas energias afetivas, porque esse é o objetivo da lei. No livro Vida e Sexo, no capítulo específico, acho que é o capítulo 6, ou é o 5, acho que é o 5 ou 6, energias afetivas, ele diz que a lei esperará por nós séculos afora, até que elas se inscrevam nos nossos corações com caracteres de luz. Então, nós vamos sim conseguir equilibrar as nossas energias. Talvez não agora, porque o mesmo livro, a mesma obra diz que aos erros do amor nenhum de nós escapou. Então, nós trazemos conflitos na área da sexualidade maiores ou menores, a depender da história que a gente já fez. Então, como nós somos entidades bastante problematizadas na área do afeto, alguns de nós vamos ter dificuldade para sublimar as energias. Então, o que devemos fazer? Lutar, tanto quanto nos seja possível,
para reduzir esses impulsos que nós já sabemos que são desagradáveis, de reduzir a nossa impulsividade afetiva. Se a gente não consegue sublimar, reduz. Faça um esforço para reduzir. Se você tem uma vida com muitos parceiros, reduza os parceiros. Faça uma vida menos intensa do ponto de vista sexual. Mas se você já tem uma vida menos intensa, faça um esforço para ser mais fiel. Procure ter uma fidelidade maior. Então, assim, é tudo um caminhar. A gente não pode dar um salto de evolução quando a gente ainda tem tantas questões em aberto dentro das nossas almas. Nessa mesma obra, Vida e Sexo, Emmanuel diz que existem 2 tipos de espíritos na Terra. As almas primárias e as almas conscientes. As almas primárias, marcadas por 4 características que ele ali coloca, que são relacionamentos poligâmicos, têm várias relações ao mesmo tempo, escolhem seus parceiros pela questão física e não pelo caráter. As suas relações costumam ser passageiras, fugazes. E, por último, também não têm nenhum tipo de interesse do ponto de vista espiritual, porque estão muito mais preocupados com os aspectos da vida material. Esses constituem as chamadas almas primárias. Para esses, só o tempo como resposta. Esses ainda precisarão de muitas experiências para despertar para as responsabilidades, a ponto de poder, então, aprender que ninguém lesa ninguém sem lesar a si mesmo. Tudo que você faz ao outro, você também está lesando a si. Até que aprendam isso, vão passar por muitas experiências amargas. E, dentro dessa ótica, a gente tem que considerar que esses que ainda são almas inconscientes, as chamadas almas primárias, elas vão ter muita dificuldade para sublimar suas energias. As almas conscientes, não. Essas que são um grupo menor na Terra têm mais facilidade para fazer isso. São aqueles que possuem relações monogâmicas, duradouras, escolhem seus parceiros pelo caráter e estão focados na espiritualidade de suas vidas. E aí, esses vão ter mais facilidade para fazer essa mudança de mentalidade e conseguir sublimar as suas energias. Nem todos conseguiremos, portanto, não temos o direito de criticar quem quer que seja. Todos nós temos lesões na afetividade, a gente não tem autoridade para criticar as experiências sexuais de ninguém, e, portanto, os que já conseguem, parabéns, excelente. Os que não conseguem, não critiquemos. A lei vai se encarregar deles. Portanto, nem todos ainda neste planeta conseguiremos, mas no futuro, todos conseguiremos ser almas sublimadas e saber trabalhar com as nossas emoções. Jorge, vamos para a última pergunta. Na verdade, a pessoa pede uma ajuda, um comentário, até pede para não se identificar, e diz o seguinte, olha, meus irmãos, quando a gente faz de tudo para salvar uma filha das drogas e da prostituição, e a pessoa não aceita, né, ela não quer nem ver a mãe, eu ainda vou ter um karma com ela? Se você puder comentar até para ajudar essa pessoa a lidar com essa questão. Nós muitas vezes falamos do luto como se o luto só existisse quando nossos filhos morrem fisicamente. Mas existe um outro tipo de luto amargo, que é o luto de quando os nossos filhos morrem moralmente. O que fazer? É muito comum os pais carregarem culpa por conta das opções que os filhos fazem, principalmente na questão das drogas, gerando os fenômenos da chamada codependência, no qual o filho sofre e o pai sofre pelo sofrimento do filho, e por isso acaba criando uma dor muito grande e praticamente insolúvel para essas questões. Eu sugiro a você que procure um grupo chamado Amor Exigente. É um grupo de autoajuda, não é do movimento espírita, mas é do pessoal relacionado à questão das drogas, que ajuda a família a como lidar nessas situações tão difíceis dos nossos filhos quando enveredam pelo caminho das drogas, e que a gente é obrigado a tomar algumas decisões mais amargas, mais drásticas, para que a gente consiga dar paz aos outros membros da família que também estão afetados pela drogadição. Então, nesse caso, o que fazer quando uma filha faz um movimento desse tipo? O importante é ela saber que ela não deixou de ser amada.
que o amor permanece. Por isso que é amor exigente. O amor permanece. Você continua sendo minha filha, continuo amando você. Mas eu não consigo concordar com as posturas que você tem. Então, não posso admitir mais você dentro, de repente, isso é uma decisão da mãe, aqui em casa ou não. Mas a gente não abandona filho. A gente tenta procurar manter um laço, um vínculo, para que ele tenha um fio de retorno. Você não corte, diz assim, olha, para mim você não existe mais, eu não tenho mais filha. Corta, não se faz esse tipo de movimento. A gente, se possível, arranja um local para ela morar longe, onde você possa saber onde ela está, para ela não ficar jogada na rua. Mas as drogas destroem muito os nossos filhos. E, às vezes, eles dizem coisas que são muito duras. E eu quero lhe deixar uma ideia para você pensar quando ela disser coisas muito duras. Quando ela disser uma coisa que lhe ofenda profundamente, não considere que foi sua filha que disse. Considere que foi sua filha sob o efeito da droga que disse isso. Que a droga rouba de nós uma série de filtros do nosso ego e muitas vezes para se defender eles agem atacando como a melhor forma de fazer com que a gente não acesse os aspectos mais profundos das suas almas. Então, trabalhar tanto quanto possível para que você não corte o fio é fundamental. E aí procurar uma ajuda psicológica para você, procurar uma fé onde você se sustente, e lhe recomendo a leitura de 2 questões do livro O Consolador, questão 190 e questão 191. São 2 questões que tratam acerca dos filhos rebeldes incorrigíveis que os pais tudo fizeram e não conseguiram que eles pudessem ter sucesso. Importante entender que o papel dos pais não é que os filhos deem certo. O papel dos pais é que os pais deem certo. Se os filhos vão dar certo ou não, é problema deles. Quem tem que dar certo sou eu que tenho que dar certo. E como é que o pai dá certo? Quando ele entrega para o filho tudo que ele pode, faz tudo que faz e não desiste dele. Agora, se você desiste das pessoas e vira as costas, aí não foi seu filho só que falhou, você falhou. Então, a gente falha quando abandona. Mas se o meu filho não envereda pelo caminho que eu gostaria que ele fosse, isso não significa que você fracassou. Significa que ele não soube aproveitar aquilo que você pode dar. Então, a gente não desiste e continua investindo tanto quanto possível pelo bem de todos nós. E aí, nessas 2 questões, 190 e 192, eles dizem que os pais, nessa situação, devem se forrar de todo o conhecimento e de toda a força espiritual que puderem, porque eles vão passar pelo mar das grandes provas de ter que assistir o mundo dar a seus filhos aquilo que eles não conseguiram dar, e ter que assistir às provas amargas que a vida vai conceder pela desobediência e pela rebeldia que eles apresentaram como filhos. Então, a prova passa a ser trabalhar o meu eu para não sentir culpa com relação a isso. Então, procurar um grupo de amor exigente, uma fé, a fé espírita pode ajudar muito nesse sentido. Não abandonar a sua filha e tirar a culpa de dentro do coração, entendendo de fazer o que for possível sem abandoná-la, é uma rota satisfatória para que você consiga ter êxito, ainda que ela não consiga você ter êxito no exercício da maternidade, naquilo que você está vivendo. Hoje a gente vai para quase 1h30 de live, viu? De pinga-fogo. Foi muito bom. Infelizmente, tem um punhado de perguntas aqui que a gente... E muito boas. Todas as perguntas são muito interessantes. Então, assim, eu queria ver com você que está nos acompanhando para a semana que vem a gente está junto de novo. A gente tem horário marcado aqui às 20 horas com o Jorge Elahá. Já falei para ele, falando para ele, você não marca live para depois das 20 horas na segunda-feira mais não, tá? Viu? Que a gente vai, assim, às vezes aproveitando um pouquinho mais, tá? Então, na live de segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, tá garantido. E assim, acabou a live, você vai descansar. Você não marca mais nada, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro Jorge fazer aquele fechamento dele, né? E aquela prece que ele sempre faz pra gente no encerramento. A gente recebeu o pedido de prece aqui, viu, Jorge? Eu tenho certeza que a nossa irmã que pediu prece pro filho, com certeza o alto vai se fazer presente. Vamos confiar. Não canso de dizer que a gente não tá sozinho, viu, gente? Não tá sozinho. É com você, Jorge.
eu vou preferir deixar as minhas palavras finais por conta das reflexões que a gente possa fazer diante de tudo aquilo que a gente já discutiu hoje. A gente parar e dar uma pensada melhor e que a nossa prece possa servir de inspiração para esse acesso ao nosso eu mais profundo diante de tudo que a gente conversa. Vamos orar? Divino Senhor das nossas vidas, que nos concedeste a oportunidade do renascimento, para que aqui encontrássemos as lições que precisávamos, para fechar as feridas que trazíamos abertas nas nossas almas. Concedeste-nos, Senhor de todas as coisas, o corpo mais adaptado possível para as provas que teríamos que passar. E nos honraste com uma família que nos ofereceu as lições que precisávamos para que pudéssemos entender a grandeza do teu amor e a necessidade de despertarmos sentimentos positivos a cada dia das nossas vidas. Ofereceste-nos assim alegrias e lágrimas, oportunidades de crescimento de diversas formas, para que nos puséssemos de pé diante da tua lei, apesar das nossas inúmeras quedas. Deste-nos assim a oportunidade do conhecimento espírita, para que esse tesouro de luz aclarasse os nossos passos pela jornada escura em que vivíamos, iluminando a rota das nossas vidas e oportunizando a cada um de nós que tateássemos por dentro das cavernas escuras em que nos prendemos pelas nossas imperfeições morais, a fim de que aprendêssemos a encontrar lá fora a felicidade reservada aos corações que te servem. Assim, Senhor, o conhecimento espírita com que tu dotaste as nossas vidas não nos foi oferecido em vão. Ofereceste esta oportunidade, porque as provas que teríamos que passar exigiriam de nós um conhecimento mais profundo da imortalidade. Exigiriam das nossas almas a utilização de todos os recursos espirituais que trazemos dentro de nós. E esse conhecimento veio como se fosse a chave que abrisse os nossos corações, a fim de que acessássemos todo o manancial de amor, de renúncias, de fraternidade, e de todos os demais sentimentos que depositaste dentro de nós, para que nós pudéssemos, enfim, vencer a nós mesmos. E foi assim que tu confiaste a nós a encarnação, e a família, os filhos, os cônjuges, as doenças, os dramas, as dores, as lágrimas, mas o conhecimento espírita, que serve como bálsamo para os nossos momentos de crise, que serve como força para a hora em que os nossos pés começam a fraquejar, que os nossos joelhos começam a dobrar. É ali, nesse manancial extraordinário de luzes e de esclarecimento, que repousa toda a força e toda a nossa capacidade de retornar ao campo de batalha. Por isso, Senhor, neste dia, nesta noite, queremos te agradecer profundamente por esse conjunto de verdades que nos ofereceste para que nós pudéssemos entender e tentar solucionar as nossas vidas. Por isso, nós te bendizemos os filhos difíceis que tu nos concedeste,
o corpo enfermo que tu nos deste, o cônjuge amargo que colocaste ao nosso lado, a família difícil, as doenças e todas as demais dificuldades, porque uma gota da tua misericórdia derramada sobre as nossas múltiplas chagas cicatriza todas as nossas feridas, Senhor. Obrigado, assim, por essa gota divina de luz que tu depositaste nas nossas vidas através do nosso acesso ao Espiritismo. Faze com que saibamos utilizar esse tesouro inestimável e consigamos, enfim, desarmar as inúmeras armadilhas que nos são postas, as inúmeras estratégias utilizadas para dizer que nós não somos capazes, mas, apoiados em ti e fortalecidos por aqueles de mais perto que nos amam, nossos mentores, não temos dúvida que venceremos as dificuldades mais profundas que trazemos dentro das nossas almas. Poderemos não ser vitoriosos no mundo, poderemos não ter as famílias mais felizes e mais ricas, mais prósperas, mas ajuda-nos a dar a elas todo o amor que já nos seja possível, porque ainda que os nossos joelhos estejam feridos e machucados, que nós saibamos que vencemos, não no mundo, mas vencemos o mundo com o conhecimento que tu nos ofereceste. Obrigado, assim, Senhor da vida, por todos esses conhecimentos. Guarda os nossos corações sob a tua paz e fortalece a nossa fé, para que, a despeito de todas as nossas provas, nós tenhamos sempre a certeza de que tu estás no leme das nossas vidas, a conduzir os nossos corações e a nos guardar, hoje e para todo sempre, na tua infinita graça. Muito bem, meu amigo Jorge Elahá, gratidão. Semana que vem a gente está de novo aqui, se Deus quiser, viu? Tá certo? Se Deus permitir. Obrigado a você, ouvinte internauta espalhado pelo mundo. Muita paz para você. E a gente segue aqui na Emissora do Bem, 24 horas, levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Passe à frente, divulgue. Um abraço, Jorge. Um abraço, Rubens. Um abraço, Terezinha. Um abraço a todos que estão na nossa live de hoje. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos, gente. Muito obrigado. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 21h36.